de volta com um grande prazer de poder conversar com vocês sobre um tema muito bonito, muito lindo, que preenche os nossos corações, que é exatamente intitulado O Amor, Alimento das Almas. Esse é o título do capítulo 18 do livro Nosso Lar, como temos mostrado para vocês. Nosso Lar, meu livro tem uma capa ainda um pouquinho antiga, e que, na verdade, nós convidamos a vocês que, porventura, né, estejam conosco sintonizados e que ainda não leram o livro Nosso Lar, realmente vale a pena a leitura, a meditação, são ensinamentos doutrinários e evangélicos muito profundos para os nossos corações. E desejamos, então, inicialmente, na nossa palestra, nosso entendimento com vocês, que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. O André Luiz, conforme falávamos aqui, estava em casa de Dona Laura, mãe de Lísias. Lísias era aquele enfermeiro muito amigo do André Luiz, que o acompanhara desde o início, nas primeiras fases de tratamento a que ele fora submetido em nosso lar, quando fora recolhido das zonas de sofrimento no umbral, e tornara-se, de fato, um verdadeiro irmão, um grande amigo dele, e o levara, né, a visitar a sua família. Durante algum tempo ele fora hóspede, né, da família de Lísias, e depois ele fora trabalhar em outro ministério, tendo local de residência própria em nosso lar. Mas é interessante que, nessa oportunidade, eles estavam conversando em família, né? Lísias, a mãe, Dona Laura. A Dona Laura residia com mais duas filhas, que são irmãs do Lísias, né? Que são a Yolanda e a Judite, né? Então, são pessoas muito queridas ao coração e que viviam unidos, aguardando a oportunidade de uma próxima encarnação. E esses amigos estavam já para sair de casa para uma área de lazer de nosso lar, e aí Dona Laura convidou que o André Luiz ficasse lá junto com ela, né, para servir de companhia para ela, e ela, então, desenvolveu um diálogo muito bonito com ele. Já era aquele momento de final da tarde, onde há sempre, todas as 18 horas, todo dia às 18 horas, o horário do Ângelus, né? Da Ave Maria, que nós chamamos aqui, o horário do Ângelus. O governador sempre aparece para dar uma mensagem a toda a colônia. E, naquele momento, André Luiz se sentia dominado de profunda e misteriosa alegria. Então, vendo todo aquele, né, momento espiritual importante da colônia Nosso Lar. Terminada esta oração, Dona Laura chamou, né, o pessoal todo que estava ali presente à mesa para servir uma alimentação mais leve. Eles usavam alimentações à base de caldos e sucos de frutas, né? E Dona Laura, então, disse uma coisa interessante, né? Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis do que na terra. Existem residências em nosso lar que até mesmo quase que dispensam essas refeições por completo. Porém, nas zonas do Ministério do Auxílio e também do Ministério da Regeneração, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados e as circunstâncias que as circunstâncias impõem, porque os dois ministérios, tanto da regeneração quanto o Ministério do Auxílio, digamos, têm atividades principais ligadas ao atendimento de espíritos necessitados de amparo, que são oriundos de desencarnações aqui na Terra, e que são atendidos em nosso lar, principalmente por os trabalhadores desses dois ministérios. E eles, então, têm uma alimentação fluídica especial por causa da renovação das suas energias, das suas forças, através desses chamados concentrados fluídicos, que ajudam a renovar as provisões de força dos trabalhadores. Isso, porém, ponderou uma das jovens que estava ali junto com a família, né? Que quer dizer que somente nossos funcionários do auxílio da regeneração vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios
não os dispensam, diferindo apenas na feição substancial do alimento. Já no caso da comunicação e do esclarecimento, e são outros dois ministérios, né, existe um enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável, porque são fluidos muito quintessenciados e que, então, ela não tem, digamos assim, um vocabulário adequado para poder explicar como se faz a alimentação entre os espíritos muito elevados. De qualquer maneira, este capítulo desenvolve esclarecimentos a respeito do alimento das almas. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Todos sorriam da minha maneira natural, né, a minha perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos, explicando. Agora, dona Laura vai explicar para André Luiz o seguinte: nosso irmão, talvez, ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. O amor. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Olha que interessante. Além da nutrição natural, né, da ingestão de algo, mesmo que seja um concentrado fluídico, um caldo, um suco, mas eles vão falar do alimento espiritual, da nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem, no amor, a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é um simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados da colaboração, né, da graxa e do óleo. Para o motor de um carro, né, graxa e óleo que ela está falando. A alma em si apenas se nutre de amor. Olha que informação interessante e profunda, né? Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o alimento do universo? Ela deixa essa questão no ar. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira. Percebendo minha satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos da manutenção de seus organismos, a exemplo da criança sugando no seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do seu paladar, que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outras criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão espiritual. Não nos esqueçamos, todavia, da questão dos veículos, acrescentou Dona Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e todos nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Olha que conversação linda, que diálogo fraternal ali em família, falando sobre o amor. Não é à toa que encontramos em Paulo a expressão que em Deus nos movemos e existimos, porque o fluido cósmico universal que existe em todo o universo e que é o hausto divino da criação, que é a substância base, né, gerada por Deus e que serve de elemento de construção para tudo que existe no universo, esse elemento básico, o fluido universal,
ele contém o amor divino nele inserido. Por isso que tudo se organiza com ele e por ele. E que quando se destrói, reconstrói através do fluido cósmico universal, que no fundo contém na sua intimidade o amor divino na constituição e na organização estrutural e funcional do universo. É extraordinário aduzir, André Luiz falando comovido. Não se lembra do ensino evangélico, amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Liz, desatenciosa, Dona Laura. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprendemos mais dia menos dia que a prática do bem constitui apenas um simples dever. Aconselha-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade, da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca entre as criaturas, né? A confiança mútua e a luz da compreensão, bem como o interesse fraternal, são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, que constituem sólidos alimentos para a vida entre si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a esses imperativos. Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo, mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Não. O sexo é manifestação sagrada neste amor universal e divino, mas ele é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Então, entre as pessoas que se amam, essa troca de olhares, o carinho, o aconchego, a proximidade, são formas de alimentação espiritual. E André Luiz nos chama a atenção aqui no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 18, em que ele fala sobre a questão da energia sexual, né? Sexo e corpo espiritual, capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos. Então, neste capítulo, no item 6º, ele faz uma afirmativa aqui muito interessante e que isso daqui já nos fala da beleza da alimentação espiritual pela troca das vibrações sutis do amor. Que ele diz aqui que a monogamia é o clima espontâneo do ser humano. A monogamia que ele está querendo dizer é que as almas que se amam, que se aproximam, elas se sentem bem umas com as outras. Não há absolutamente necessidade, como entre os pagãos, entre as civilizações antigas, que haja poligamia, que, né, o homem tenha várias companheiras, ou até mesmo a própria mulher também diversificar. Isso, né, quando há o amor verdadeiro, duas pessoas se sentem muito bem uma com a outra, portanto, é a união de dois seres que se amam, é a monogamia, e é o clima espontâneo do ser humano de vez que dentro dela realiza naturalmente com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas, quer dizer, os filhos, né, que vêm naturalmente pelo casal, mas também aqui para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Quer dizer que, além das formas físicas que os casais recebem com amor, que são seus filhos em casa, mas também entre as almas,
essa troca, né, dos fluidos do amor, né, das energias do amor, ela contém grandes obras do coração e da inteligência. Permite a construção de grandes obras da inteligência e do coração, suscitando a extensão da beleza e do amor na sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina, ou seja, todo o amor verte constantemente da criação de Deus. André Luiz, então, nos ensina isso em Evolução em Dois Mundos. Se formos ao Livro dos Espíritos, na questão 888A, nós temos, depois vocês olhem com mais calma lá, que a questão é um pouco extensa, tem a 888, 888A, é uma observação já de Kardec, mas que tem a resposta mais longa de São Vicente de Paulo, esse grande missionário do Cristo, missionário da caridade. Na sua vida, ele exerceu a caridade por todo o tempo, tanto é que hoje no mundo sobrevivem grandes organizações São Vicente de Paulo para o atendimento às pessoas necessitadas. E ele diz ao final das observações que ele coloca, de toda assim, a extensão de sua resposta, ele coloca assim, ó, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina que é mediante a qual Deus governa os mundos. Olha só, lei divina do amor uns aos outros, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, o pensamento dele vai até a matéria inorgânica. Ele ainda diz o seguinte: nunca esqueçais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, ele está sempre colocado entre um ser superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem de cumprir esses mesmos deveres, os deveres da caridade cristã. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente a moeda que tirais do bolso, mas aquela que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votar o desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior na escala do progresso. Sede-o para com seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, São Vicente de Paulo estende amplamente o conceito do amor entre as criaturas para que tenhamos amor não somente em relação aos nossos irmãos em humanidade, mas que também esse amor deve ser estendido aos seres mais ínfimos da criação. Ou seja, nós vamos amar a natureza, nós vamos amar as criações de Deus, procurando preservá-las, ampará-las e ajudá-las na medida do nosso possível. Então, São Vicente de Paulo, Livro dos Espíritos, 888A. Depois vocês leem com mais calma, muito linda a resposta dele. Como vê, meu amigo, diz Lísias, ainda que é possível relembrar aqui o Evangelho do Cristo, que nem só de pão vive o homem. Por que o Lísias colocou isso aqui? Porque ele disse a André Luiz que nós aprendemos em nosso lar, inclusive foi a própria irmã, né, Judite, acrescentando, né, as suas palavras carinhosas, que ela diz aqui: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir no meio da jornada. Por isso que a gente diz que a solidão é muito triste, né? Que a pessoa que se isola, às vezes, né, perdeu a companheira, que desencarnou bem antes, aí fica o marido na solidão, não se aproxima de outras pessoas. Então, ele passa a ter um sofrimento muito grande, porque ele perde um pouco
daquele alimento espiritual que o unia à sua companheira. E se ele estiver afastado da família, ou por outras vezes a família não visita, fica morando lá, né, a pessoa sozinha, num apartamento, isolado, então ele às vezes não é visitado, isso pode levar até a depressão, correndo o risco até de alguns irmãos, lamentavelmente, evoluem até para o suicídio envolvidos nestes quadros de depressão, que decorrem muito da falta de amor, né? Da falta do envolvimento carinhoso de pessoas que possam amparar aquela criatura naquele momento difícil da sua existência, né? Aí, vejam bem, continuando aqui na conversação, eles agora se reuniram para sair para uma área de lazer de nosso lar, né? Então, a dona Liz, da dona Laura fala, vocês podem ir, seria muito bom, né, que vocês se unissem nesse lazer que eles vão. Nosso lar tem lugares lindos, parques maravilhosos, né? Tem a área do campo da música, que eles muitas vezes se encontram por lá, então, um parque das águas, lugares lindos. Então, eles estão preparando para sair, e aí ela diz assim, vai, meu filho, não faças a sua noiva esperar tanto. Nosso irmão ficará em nossa companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos, né? Aí, o André Luiz ficou ficando com Dona Laura, disse assim, não precisa se incomodar comigo, né? Dona Laura, eu falei, esboçou um sorriso amável, respondeu, não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje, porque temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Então, uma netinha que desencarnou e que estava com ela lá, recuperando-se, né, no período pós-reencarnação imediato ali. Agora ela disse, né, Dona Laura disse sorridente para o André Luiz, eles estão indo, quer dizer, o Lízias, as duas irmãs, dois rapazes amigos que chegaram, e também Lízias ia encontrar com a sua noiva espiritual, diz assim, vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o sustento sublime dos corações. Que frase linda, em que aqui ele encerra o capítulo. Vale a pena nós recapitularmos um parágrafo que fala do amor na colônia de nosso lar, né? Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meia jornada. Por isso que comentamos há pouco, se um irmão nosso fica só, na solidão, pela perda de uma companheira, por exemplo, nós que somos, às vezes, pessoas mais próximas dele, devemos envolvê-lo, né, com carinho. Esse envolvimento é muito importante. Devemos visitá-lo, devemos convidar para que ele saia conosco, ou que vá a uma lanchonete, um restaurante, ou qualquer lugar, um shopping, para poder sair da solidão. Porque na solidão, os laços afetivos ficam temporariamente desfeitos, não totalmente desfeitos, tem durante o sono físico, é importante também essa aproximação, que quando vamos dormir, nós devemos fazer uma oração e pedindo a proteção dos amigos para que possamos estar no mundo espiritual, para que nos possa ser possibilitada essa viagem ao mundo espiritual transitória durante o sono físico. Nós sabemos, pela emancipação da alma, esse fenômeno é perfeitamente possível. Nós podemos participar de atividades do mundo espiritual, junto com entes queridos que lá se encontram, um aprendizado importante poderemos desenvolver durante a nossa existência, já que uma parte razoável do tempo da nossa vida nós passamos dormindo, mas também a questão do dia a dia da pessoa, também referindo a esse irmão nosso em estado de solidão, que precisa desse amparo, desse envolvimento fraternal, porque aqueles momentos de convivência vão facilitar essa troca de energias vibratórias superiores do amor
e vão permitir que ele consiga, digamos assim, enfrentar melhor esse período temporário, né, transitório em sua existência, durante um momento de solidão. Isso nós chamamos muita atenção porque os casos de depressão, muito frequentemente, evoluem a partir da solidão. E, infelizmente, a depressão, que é de fato uma doença, um desequilíbrio psíquico, que merece tratamento, mas, infelizmente, ela pode levar até ao caminho do suicídio. Então, essas lembranças que nós estamos trazendo para vocês, essas meditações, essas reflexões sobre o amor, elas são de uma importância muito grande, porque não resta a menor dúvida que o amor ele é o alimento das almas, conforme André Luiz nos ensina nesse extraordinário livro, que é o livro Nosso Lar, ou seja, é o primeiro livro da coleção André Luiz. Né? Isso é importante colocar para você, porque o alimento das almas, no fundo, o alimento das almas, ele vem de Deus. Né? Ele vem de Deus, porque o amor é a energia que sustenta e comanda todo o universo. Tanto é que André Luiz ainda nos diz mais, uma frase muito importante aqui no Evolução em Dois Mundos, né? Aqui do livro, nós já tínhamos falado, capítulo 18, em que ele fala de um item que chama Evolução do Amor, né? Em que, quando nós nos afastamos dos reinos inferiores da natureza e atingimos a condição de humanidade, espíritos possamos reencarnar, né, em seres humanos, né? O amor assume dimensões mais elevadas, tanto para aqueles que se verticalizam na virtude, quer dizer, que evoluem na direção do bem, quanto para aqueles que se horizontalizam na inteligência. Então, uma frase interessante, porque o espírito, na sua evolução, no seu progresso, ele precisa das duas asas, conforme ensina-nos Emmanuel em Pensamento e Vida. É que essas duas asas são as asas da sabedoria e do amor. Né? Na sabedoria, o homem está tendo um avanço no seu progresso espiritual na direção da inteligência, do intelecto, do conhecimento. Isso é útil, é importante que o homem faça isso. Então, é uma evolução horizontalizada, digamos assim. Mas o homem também, progressivamente, ele vai se dedicar ao amar-vos uns aos outros. Né? Vamos recordar que Jesus ensinou, né, no mandamento básico, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a condição de sobrevivência do ser humano na Terra em harmonia. Então, na busca dessa harmonia, o homem também vai progredir em amor. Então, a junção do amor, que é, digamos assim, a evolução verticalizada, se dá com também a junção da inteligência, do intelecto, da sabedoria, numa evolução horizontalizada. Naquele ângulo reto que se forma, nós temos as duas linhas, né? A vertical e a horizontal, e o ponto comum de encontro é exatamente o encontro da sabedoria e do amor, que levará o ser às direções dos espaços sublimes dos caminhos luminosos dos planos superiores, na conjunção com as criaturas elevadíssimas que estão todas em direção a Deus. Lembremos que Deus nos cria para a imortalidade, para o progresso, e o nosso trabalho é evoluirmos em direção a Ele. Quanto mais crescermos, mais iremos compreendendo o amor e a bondade que Deus tem por todos nós. Então, depois eu peço a vocês que, com mais calma, possam reler o capítulo de Nosso Lar, que nós acabamos de estudar, que é o capítulo que fala de amor, alimento das almas. Esse capítulo é exatamente o de número 18. Que a paz de Jesus possa permanecer conosco, em nossos corações, e em nossos lares, hoje e sempre. Um abraço a todos.